Aleluia! Hoje é 8 de setembro. Gálatas capítulo 5 diz: mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com os seus desejos e paixões. Muito claro o texto. Então ele está mostrando mais uma vez para nós que quem vive dizendo que tem a unção, o poder do Espírito Santo, mas não tem os frutos do Espírito, está enganando-se a si mesmo. Então a palavra está dizendo: quem não tem os frutos do Espírito não tem a plenitude do Espírito Santo. Quem não tem os frutos do Espírito não pode ter dons espirituais, porque Deus é santo. Como é que ele vai permitir habitar no meio de uma contaminação? Pessoas que estão com os temperamentos, as suas emoções todas descontroladas, vivem na carnalidade. Então busque primeiro os frutos do Espírito. Em João 16, o próprio Jesus diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, ele falará da parte de Deus. Preste atenção, o Espírito de Deus vai nos conduzir à verdade, nos ensinará o caminho. Em outro texto diz a palavra: o Espírito de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu te pergunto, como alguém está dizendo que tem a unção do Espírito e não tem a presença do Espírito que convence a pessoa do pecado, que orienta, que mostra o que é certo, o que é errado? Ah não, Deus está preocupado, Jesus está preocupado, só que a pessoa tenha unção, tenha poder. E o que está escrito agora aí no que nós falamos? Ele nos guiará na verdade, ele nos instruirá, ele levará cada um de nós a ter arrependimento, a andar em santidade e fidelidade, em verdade diante de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz: santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Aí depois, mais na frente, ele diz: assim como eu me santifico por eles. Preste atenção, o próprio Jesus está dizendo: eu me santifico pela vida de todos esses que eu vim resgatar. Aí alguém se diz ser cheio da presença de Deus e não quer andar em santidade, se o próprio Jesus fez isso? Meu Deus do céu, é a mesma coisa que está dizendo lá o texto. Eu não posso dizer que tenho a unção do Espírito Santo, o poder, se eu não tenho os frutos do Espírito. Uma coisa não anda sem a outra. Quando é que as pessoas vão entender isso? E esses escândalos todos que estão aí, são de quem? São daqueles que dizem ter poder, daqueles que dizem ter unção, daqueles que dizem falar com Deus, daqueles que dizem ouvir a Deus, daqueles que veem as coisas de Deus, mas não se santificam. Isso é mentira. Mediante a palavra, queridos, o que vai nos manter de pé, o que vai nos fortalecer são os frutos do Espírito. Olha o que está escrito: amor. É como Jesus disse, amar até mesmo os nossos inimigos. Paz, independente do que você esteja passando, nada tira a sua tranquilidade. Depois ele fala sobre bondade. Ele está dizendo que você é boa, é uma pessoa boa, independente do que fazem contra você. Não altera a sua bondade. Depois ele fala também longanimidade. Sabe o que significa isso? Uma paz extensa. Ninguém consegue tirar a sua paz. Depois ele fala mansidão. Independente do que você enfrente, você continua sendo aquela pessoa que anda tranquila, que anda em paz, uma paz muito grande. E por último ele diz domínio próprio. Você conhece muitas pessoas por aí que se dizem cheias da unção e que são completamente desequilibradas, iracundas, perversas, cruéis? Tem domínio próprio essas pessoas? Então nós precisamos viver primeiramente os frutos do Espírito. Em Lucas capítulo 9, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, quer que oremos para que caia fogo do céu e consuma todas aquelas pessoas ali? Esses discípulos não eram convertidos, não tinham o poder do Espírito Santo ainda e não tinham os frutos do Espírito. Olha só, já queriam matar um monte de pessoas. Imagina se eles tivessem essa autonomia, essa autoridade naquele momento ali. Poderiam destruir muitas vidas. Eu digo que uma pessoa que diz ter o poder do Espírito Santo e não ter os frutos do Espírito é como uma criança com uma bomba na mão. Ela pode explodir a si mesma e pode explodir a todas as pessoas que estão em volta delas. O Espírito de Deus, a prioridade para nós é nos dar os frutos, porque são esses frutos que manifestam Cristo sobre as nossas vidas, com bom exemplo, boa conduta, temperamento, ações e reações. E repito mais uma vez, unção, poder do Espírito Santo, sem os frutos do Espírito não funciona. Um não anda sem o outro. É como um avião sem motor, consegue voar? É como uma planta, uma árvore sem raiz,
tem vida, cresce. Meu Deus do céu. É como uma casa sem alicerce, sem base, sem coluna. Ficaria de pé? Não. Como é que alguém vai se sustentar vulgarmente dizendo que só tem unção, que só tem poder, que vê, que acontece, que faz, acontece, mas não tem os frutos do Espírito? É totalmente desequilibrado, é totalmente andando na carnalidade, em tudo aquilo que é pecado, em tudo aquilo que é erro. E, pelo amor de Deus, quando é que alguém vai compreender esse tipo de coisa? Os frutos do Espírito, eles estão ligados aos dons espirituais. Preste atenção nisso. E nós observamos claramente que as pessoas invertem tudo no meio que se diz cristão. As pessoas sempre estão em foco de quem dá revelação, de quem é vaso, de quem é profeta, de quem é instrumento, de quem roda, de quem pula, de quem se treme na frente, de quem diz que está vendo sinais, que está vendo coisas espirituais. E, no entanto, Jesus deixou bem claro, pelos frutos nós conheceremos a árvore. Quais são os frutos? Os frutos do Espírito. Quer conhecer alguém que se diz espiritual? Olhe para os frutos que ela produz. E é bom frisar um pouco mais. Gálatas capítulo 5, ele diz lá, porque os que estão em Cristo Jesus, meu Deus do céu, crucificaram a sua carne com seus desejos, com as suas paixões, com seus impulsos. Você está em Cristo? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que está na sua vida é novo ou continua tendo os mesmos rudimentos, sentimentos, comportamentos do velho homem, do passado? Não poderia estar em você, porque você é nova criatura. Então o que tem que predominar em nós são os frutos do Espírito, primeiramente. Os dons, na verdade, serão, digamos assim, a arma a mais para nós evidenciarmos Cristo sobre a face da terra. Busque primeiramente ter os frutos do Espírito. As pessoas irão olhar para você e vão dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, restaurada, transformada, curada, liberta. Uma pessoa que realmente dá exemplo de vida cristã. É isso que Deus está querendo para esse tempo, sempre foi isso. E Deus te usará tremendamente, poderosamente como usou os discípulos.